Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre taxonomia sistemática, que envolve um pouco de classificação dos seres vivos, regras de nomenclatura e filogenia. Mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o professor Harrison, esse é o Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Bom, e você deve estar se perguntando, o que é taxonomia? A taxonomia nada mais é do que um ramo da biologia que organiza e classifica os seres vivos em diferentes categorias. Esse sistema foi desenvolvido por Carl von Linné, conhecido popularmente como Linneu, lá em 1735. E esse sistema dele é utilizado até hoje. Claro que sofreu algumas modificações ao longo do tempo. O Linneu, ele pegou essas categorias taxonômicas e separou da mais abrangente para menos abrangente. E as categorias são 6: filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Algum tempo depois, um outro pesquisador, o Whittaker, criou mais uma categoria acima de filo. Essa categoria, que ele deu o nome de reino, é dividida em 5 grupos, tá? Que são protista, fungi, planta e animalia. E aí você deve estar se perguntando, professor, só tem 4 características, cadê a outra? O outro grupo não é característico, o outro grupo é o reino Monera. E ele está diferente assim porque ele tem uma certa modificação que eu vou já falar para vocês. Antes disso, eu quero dar uma dica que a maioria dos professores dão, que é, na verdade, utilizar a primeira letra dos nomes desses grupos taxonômicos para formar uma nova palavra. E assim você consegue ter, na sequência, todos os grupos taxonômicos. Tá? E a palavra é reficofage. Ou também você pode utilizar reficlofage. Tanto faz. Tá? Então o reino Monera está diferentão assim porque ele foi dividido posteriormente em 2 subgrupos, que são as eubactérias e os arquea. Mais futuramente, outro cientista, o Carl Voes, criou mais uma categoria acima de reino, que é a categoria de domínio. Essa categoria, por sua vez, foi dividida em 3 subgrupos, que são as bactérias, que vão englobar as eubactérias, o domínio arquea, que vai englobar os arqueas, e eucária, que vai englobar todos os demais grupos. Linneu também desenvolveu as regras de nomenclatura. Aí você deve estar perguntando, pô, mais coisa para a gente decorar? Gente, imagina só a importância dessas regras. Imagina que você descobre uma espécie nova e tem que dar um nome para essa espécie. Se não existir uma regra, cada pesquisador que descobrir uma espécie nova vai querer fazer do seu jeito, então vai virar uma confusão só. Então, todo mundo seguindo essa regra, vai ficar tudo padronizado. Mas não se preocupe que essas regras são bem simples. Ó. A primeira delas é latinizar o nome. Mas por que utilizar o latim? Porque o latim é uma língua morta e essa língua não sofre mais modificação. A segunda regra é utilizar a primeira letra maiúscula onde tiver um único nome, né? Desde a categoria de domínio até gênero. Então, da categoria de domínio até gênero, todas as palavras têm que ser escritas a primeira letra com letra maiúscula. No grupo de espécie, esse nome tem que ser binominal, ou seja, você tem que utilizar 2 nomes, sendo que o primeiro deles, chamado de epíteto genérico, ele deve iniciar com a letra maiúscula, como a gente viu na regra número 2, e a segunda palavrinha, que é chamada de epíteto específico, deve ser escrito todas com letra minúscula. E por último, esse nome tem que estar em destaque no texto. O destaque pode ser de 3 formas, tá? Ou em itálico, ou em negrito, ou em sublinhado. Por exemplo, se você quiser utilizar o nome científico da espécie humana, né? Você pega aí Homo sapiens. Então, a primeira letra que você está vendo aqui do gênero está em maiúscula. O epíteto específico está todo escrito com letras minúsculas e eles podem estar em destaque no texto na forma itálica, na forma em negrito e na forma sublinhada. E não pense que acabou por aí não, a gente ainda tem agora as relações de parentesco, ou filogenia, que nada mais é do que uma relação entre os diferentes táxons, ou as diferentes espécies. E para isso a gente utiliza cladograma. Um cladograma ele é representado basicamente dessa forma. Claro que a gente vai encontrar outros tipos de cladograma,
mas vão ter basicamente a mesma estrutura, onde você vê essas linhas retas, que a gente denomina de ramos, e essas divisões entre as linhas que a gente denomina de nó. Como a gente está se referindo à evolução, você tem que o nó que está na parte mais inferior é chamado de nó raiz. Outra característica que nós podemos identificar no cladograma é que quanto mais próximos do nó, esses ramos vão ser considerados com um parentesco maior. Por exemplo, o taxon A tem 3 nós de distância para o taxon D, então eles têm uma distância evolutiva bem grande no tempo, tá? Enquanto C e D estão separados por apenas um nó. Isso indica que eles são espécies mais próximas, que a gente chama de espécies irmãs, tá? Inclusive, a gente pode até trocar a posição entre C e D, porque eles ocupam o mesmo nó, tá? Mas isso só pode acontecer entre eles, porque os demais vai embaralhar toda a configuração. Existem também 3 grupos de táxons quando a gente está fazendo a análise evolutiva desse cladograma. Quando você está analisando mais de um táxon, você pode considerar esse grupo como monofilético, desde que todos os ancestrais e todos os ramos estejam incluídos na sua análise. Você pode ver um grupo parafilético quando nem todos os ramos terminais estão incluídos, ou ainda você pode encontrar um grupo polifilético, onde os ramos terminais não apresentam uma proximidade nem incluem os seus ancestrais em comum. Galera, vale lembrar que não é porque um táxon se encontra num ramo mais terminal, se encontra mais na ponta, que ele vai ser mais evoluído que os demais, tá? Lembra que na biologia não existe esse termo, um ser vivo mais evoluído que o outro, tá? O que acontece aqui é que eles coexistem no tempo, só que eles foram formados em épocas distintas, tá? Mas não quer dizer que eles são mais evoluídos que os outros, tá beleza? Então, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.